Olá, seja muito bem-vindo ao Crescimento Exponencial. Eu sou Vinícius Espigosso e aqui eu vou te mostrar como você pode investir de um jeito totalmente simples e como você pode multiplicar o seu dinheiro ao longo do tempo. Eu vou te auxiliar nessa jornada, tá? Ao longo desta semana. Fico feliz que você tenha atendido a este convite, tá? Eu tenho certeza que aqui você vai se beneficiar muito desse conteúdo porque nós vamos falar coisas que eu não posso simplesmente sair falando para todo mundo, tá bom? Aqui, de fato, serão assuntos que vão te levar para um outro nível, tá? Para que você possa dominar de fato o dinheiro, né? Saber como o dinheiro funciona, colocar esse dinheiro para trabalhar para você, tá? Para que você realize os seus sonhos, né? Nós sabemos que o dinheiro ele é uma ferramenta poderosa para que a gente possa realizar os nossos sonhos, os nossos desejos. E aí, né? Cada um tem um tipo de sonho, cada um tem um tipo de desejo. Às vezes o seu desejo é simplesmente ter uma boa casa, né, morar em uma boa casa, num bom bairro, né, dar uma segurança ali para os seus filhos, uma boa educação, ali ter uma paróquia boa perto da sua casa, ou às vezes o seu desejo é viajar pelo mundo, né? Enfim, cada um tem um tipo de desejo, às vezes o seu desejo é, sei lá, viver em um rancho, né, comprar um rancho daqui um tempo para ir pescar com seus amigos, para passar o final de semana, ou ter uma casa na praia, enfim, seja lá qual for o seu desejo, se você quer, por exemplo, ter aí uma obra social, né, você vai precisar de dinheiro para colocar esses projetos em pé, para que você realize esses seus sonhos. Então aqui nós vamos falar sobre o dinheiro, como você vai poder dominar o dinheiro para que ele trabalhe para você, beleza? Então, olha só como que vai funcionar o nosso evento. Deixa eu te mostrar aqui qual vai ser a programação do nosso evento. Hoje, especificamente, olha aqui, hoje nós vamos falar sobre como blindar o seu patrimônio e eliminar o risco da ruína, tá? A gente vai preparar o terreno. Eu sei que você já quer, nós já queremos aí falar sobre investimentos, né, sobre ganhos e tudo mais, mas calma, serão 3 dias, né? Nós vamos fazer aí um passo a passo. Hoje nós vamos preparar a base, tá? Hoje nós vamos falar de como blindar o seu patrimônio e eliminar esse risco da ruína, ou seja, o risco da falência, o risco de você perder tudo, de você perder o seu dinheiro e ter que começar de novo do zero, né? Nós não queremos que isso aconteça. Então, nós nos protegemos, tá? Nós preparamos essa base, esse fundamento, para daí depois, né? Amanhã nós vamos falar como transformar, né, o nosso dinheiro em ativos, né? Como transformar o seu dinheiro em ativos, porque nós sabemos que o dinheiro, ele é líquido, né? Então ele é igual a água, né? Ele escorre pelas nossas mãos, né? Se nós tivermos somente dinheiro. Mas quando a gente transforma esse dinheiro em ativos, aí sim o dinheiro começa a trabalhar para a gente de fato. E aí, por fim, lá no último dia eu coloquei aqui terça-feira, olha aí o primeiro erro que aconteceu, mas é na quarta-feira, tá? O terceiro dia. A terceira aula nós vamos falar sobre investimentos simples. Vou mostrar aí para vocês vários tipos de investimentos, de ativos que você pode fazer de uma forma simples para multiplicar o seu dinheiro no longo prazo, tá bom? Então serão aí esses 3 dias. Fique tranquilo, nós vamos fazer aí um passo a passo, tá? Bem simples, bem básico, para que você entenda de fato como proteger o seu patrimônio e como transformar o seu dinheiro em ativos que possam crescer ao longo do tempo. Então, como eu disse, o dinheiro é uma ferramenta, né, para realizar os nossos desejos, os nossos planos, os nossos sonhos. Então, aqui nós vamos aprender a proteger ele, tá bom? Nós vamos aprender a blindar o nosso patrimônio para que a gente não tenha que recomeçar do zero. Ou se você está começando do zero, você já vai começar do jeito certo. Ah, Vinícius, eu ainda não invisto, eu nunca investi dinheiro, né? Eu tô aqui do zero, tô no zero, zero. Ainda tenho dívidas aqui para resolver. Então você vai começar do jeito certo. E se você já tem dinheiro, se você já tem um patrimônio, você vai saber como blindar ele, tá? Como proteger ele para que você sim faça seu dinheiro trabalhar para você, tá? Então, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sei que tem muita gente nova aqui chegando, tá? Chegou através dos anúncios que eu fiz e não me conhecem. Eu sou Vinícius Espigosso, eu tenho 29 anos, sou casado com a Isabela. Sou pai de duas crianças maravilhosas, né? O Rafael e a Catarina. O Rafael ontem completou 3 aninhos e a Catarina tem 10 meses. E eu trabalho com consultoria de investimentos, tá? Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre a minha história, minha relação com o dinheiro, tá? Quando a gente for transformar ali o nosso dinheiro em ativos, porque daí eu vou te mostrar o quanto eu sofri com o dinheiro, tá? Por não saber lidar com o dinheiro. Não só
Assim, eu sempre tive uma boa condição financeira, mas eu nunca soube como transformar o meu dinheiro em ativos, tá? Eu não tinha ideia do que era uma renda fixa, para você ter ideia. Eu não sabia o que era renda fixa, tá? Falava em bolsa de valores, né? Todo mundo, eu escutava que bolsa de valores era um cassino, né? Para mim, eu imaginava que era dessa forma também. Eu também imaginava que a bolsa de valores era um cassino, tá? Então eu nunca pensei em investir o meu dinheiro, não fazia ideia do que fazer com o meu dinheiro, né? Até que eu sofri uma perda muito grande, eu vou falar para vocês amanhã, vou contar essa história para vocês amanhã, tá? Quando a gente for transformar o nosso dinheiro em ativos, para vocês verem a importância que é tratar o dinheiro como um ativo e não simplesmente como um dinheiro, tá? Porque o dinheiro ele é líquido. Tá? E eu vou mostrar aqui para vocês essa boa nova que eu recebi também, tá? Essa notícia de que eu poderia investir o meu dinheiro em ativos que fizessem ele multiplicar ao longo do tempo. Só para você ter uma ideia, eu vou te mostrar aqui alguns ativos, tá? Alguns investimentos, mas assim, só para você ter uma ideia. Nós vamos falar melhor sobre isso ao longo das próximas aulas, tá? Mas para você ter uma noção de como que funciona um investimentos. Olha só, estou aqui compartilhando a minha tela e aqui nós temos o rendimento de um ativo que nós chamamos de IVVB11. Esse ativo ele replica o S&P 500, tá? O S&P 500 para quem fala aí inglês, né? Mas aqui nós é Brasil, nós falamos S&P 500. Ele replica o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E além de replicar o desempenho das empresas, ele também replica a valorização do dólar. E a gente pode investir nesse ativo aqui diretamente do Brasil. Aqui, ó, como a gente pode ver, em verde, essa linha verde é a rentabilidade do CDI. O CDI, ele fica próximo da taxa Selic, tá? Ele rende próximo da taxa Selic. É a taxa em que os bancos emprestam dinheiros um para o outro. Então, quando a gente vê lá o CDB 100% CDI, ele vai estar rendendo esse CDI aqui, tá? E a gente está vendo aqui, ó, a rentabilidade desde 2014 aqui, há 10 anos atrás, do IVVB11, que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, mais o dólar contra o CDI. Então, ao longo de 10 anos, enquanto o CDI aqui rendeu 150%, o IVVB11 nos deu um retorno de 720%. Olha só que ganho exponencial, né? Olha só o crescimento exponencial que teria o seu patrimônio, o seu dinheiro, se você tivesse investido nesse ativo, que ele é um ativo muito diversificado, porque o seu risco está diversificado nessas 500 empresas e o seu retorno também está de acordo com essas empresas. E olha só o tamanho do ganho que é em relação ao CDI. Eu vou te mostrar aqui mais algumas empresas, assim, ó, tô mostrando isso aqui só para você ter noção de como é possível ter esses ganhos exponenciais, tá? Esse crescimento exponencial ao longo do tempo. Olha só, vou pegar aqui algumas empresas que são bem consolidadas aqui no Brasil. Um exemplo é o Banco do Brasil. Você pode investir na ação do Banco do Brasil. E nos últimos 20 anos, olha só, nos últimos 27 anos, teve um retorno anual de 20%. Olha só, hoje o momento não é favorável para as ações, tá? Porque a nossa taxa Selic está muito alta, tá? E acaba que as pessoas tiram o dinheiro da bolsa de valores, de ativos de risco e colocam na renda fixa. Então nós não estamos num momento muito bom. Mesmo assim, ó, você pode ver aqui o Banco do Brasil, que é a empresa mais antiga do Brasil, aqui nos últimos 27 anos deu um retorno anual de 20%. Se a gente pega aqui, ó, o Itaú, tá, um outro banco, nos últimos 30 anos, olha aqui, um retorno anual de 23%. Se a gente pega uma empresa como a Vale, que passou por muitos momentos difíceis, tá? Uma empresa muito cíclica, não é empresa para iniciante, tá bom? Então fique tranquilo. Nos últimos 27 anos, a Vale deu um retorno de 21% ao ano. Se a gente pega uma VEG, olha só, a VEG é uma indústria muito forte aqui no Brasil. Nos últimos 27 anos, um retorno de 32% ao ano. Olha só esse outro exemplo aqui, é o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil teve um topo ali, ó, se a gente for ver, em 2020. De lá para cá, o Banco Bradesco, perdão, o Banco Bradesco perdeu um terço do seu valor. Olha só, caiu 33%.
desde a sua máxima. Mesmo assim, olha só, mesmo assim, mesmo estando aqui passando por um momento difícil, nos últimos 30 anos o Bradesco tem um retorno de 24% ao ano. Pega aqui outra empresa, uma elétrica, né, a Engie, olha só, nos últimos 26 anos, 21% ao ano anualizado, né? Obviamente que não é todo ano que dá 21%, porque a renda variável, né, ela varia, olha só, a gente vê que é um gráfico, ele varia de acordo com o humor do mercado, então tem várias quedas aqui ao longo do tempo, mas se você se mantém investido ao longo desses anos, você tem esse retorno anualizado. Olha, se a gente pega aqui a Raia Drogasil, olha só, nos últimos 26 anos, 36% ao ano. Obviamente que eu tô pegando aqui casos absurdos, tá? De retornos muito bons, apesar de que essas empresas aqui são comuns entre os investidores aqui no Brasil, tá? Há outros casos em que as empresas simplesmente vão à falência, tá? Há outros casos em que as empresas quebram, chegam a quebrar. Mas se você souber diversificar, tá? Você vai poder ter esses ganhos aí ao longo do tempo, mas fique tranquilo, tá? Fique calmo. Nós vamos falar isso. Eu só tô te mostrando para você ter uma ideia de como é possível multiplicar esse seu dinheiro ao longo do tempo, tá? E olha só, você consegue, além de tudo isso que eu tô te falando, você consegue investir melhor do que investidores profissionais. Você, uma pessoa comum, consegue ter um retorno melhor do que os investidores profissionais. Eu vou te mostrar aqui esse estudo, que ele é muito interessante, tá? Ele mede o desempenho aqui dos fundos de investimento, tá? Dos fundos que são geridos por gestores profissionais contra o S&P 500, que é aquele índice que eu te falei das 500 maiores ações dos Estados Unidos. E olha aqui, ao longo de 15 anos, 87, quase 88% dos fundos perdem para o índice, ou seja, rendem abaixo do índice. Olha só, investir pode ser feito dessa maneira simples, através de índices, tá? E você ainda tem um retorno acima do que retorno de gestores profissionais, pessoas que passam 24 horas do seu dia trabalhando com investimentos. Então, eu só estou te mostrando aqui para você ver o quanto você pode ganhar sabendo investir, tá? Qual é o benefício de saber investir, onde saber alocar o seu dinheiro, como alocar o seu dinheiro da forma correta para que ele trabalhe para você, para que você possa aí, sim, de fato realizar os seus planos, as suas metas, sei lá, se são metas de médio prazo, né? Daqui 5 anos, se você quer dar entrada em uma casa, ou daqui 10 anos, ou se for uma meta lá para sua aposentadoria, tá? Receber uma renda passiva no futuro. Assim, seja qual for o seu desejo, você pode realizar se você souber lidar com o seu dinheiro. Olha só para você ter uma ideia, eu fiz aqui uma simulação. Se você começasse investindo hoje, eu não sei qual é a sua idade, eu sei que aqui tem gente mais nova, gente mais velha, que vão ter horizontes de investimento diferentes, mas vamos supor que você esteja começando a investir hoje com 30 anos de idade, tá? Vou supor que eu esteja começando a investir hoje, eu com 29 anos, e o meu horizonte de investimento seja de 30 anos, tá? Eu quero ter uma aposentadoria tranquila e eu vou começar a investir R$ 500 por mês, tá? Vou começar nesse primeiro ano investindo R$ 500 por mês, que é o que eu consigo guardar e investir. A uma taxa de 10% ao ano, tá? Que é a nossa taxa básica de juros, que é tranquilo de ter esse rendimento, tá? Mas ao longo dos anos eu vou aumentar esse aporte em 10%. Então eu começo aqui investindo R$ 500 durante um ano, depois no próximo ano eu vou investir R$ 550, depois lá no terceiro ano eu aumento esse investimento mensal para R$ 600 ao mês e assim sucessivamente, tá? Ao longo do tempo eu vou aumentando o meu aporte, porque essa é a lógica. A lógica não é você começar investindo R$ 500 aqui hoje e continuar investindo esses R$ 500 pelos próximos 30 anos. Não, você vai aumentando, você vai sempre aumentando o seu aporte ao longo do tempo, porque você vai ganhando cada vez mais. Então, se eu começasse hoje com 500 e fosse aumentando gradualmente, um aumento pequeno, tá? De 10% ao ano desse aporte, ao fim dos 30 anos eu teria aí, eu com 29 anos, lá com 59 anos eu teria 3.193.000 e alguns quebrados. Então, veja bem como funciona o dinheiro, os juros trabalhando a seu favor. Aqui a gente quer que os juros trabalhe a nosso favor, tá? Então, se eu tivesse esse aporte básico, tá, de R$ 500, aumentasse ao longo dos anos
esse aporte para 550 no primeiro ano, 600 no segundo ano e assim for sucessivamente até daqui 30 anos, a uma taxa de juros de 10% ao ano, eu teria aí ao final 3 milhões e alguns quebrados. Então, para você ver o poder que tem um investimento. Eu sei que aqui tem gente que vai começar com um pouco menos, eu sei que tem gente que tem um pouco mais para aportar, isso vai depender de cada um, mas olha só como é possível você pôr o seu dinheiro trabalhando para você. Então, antes da gente passando essa introdução, tá? Passando aqui toda essa fase introdutória, tá? Que eu fiz aqui, que eu te mostrei como é possível você dominar o seu dinheiro e fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Agora nós vamos começar a construir essa base, tá? Agora nós vamos de fato aí pro nosso conteúdo, tá bom? Como que a gente pode eliminar o risco da ruína, tá? O risco da falência. Cara, quando a gente pensa em risco da ruína, eu tô falando aqui um risco de você quebrar, tá? Não é você perder alguma coisa ali de valor ou não, mas é o risco de você quebrar e ter que começar do zero. Ou se você está começando do zero, então você já vai começar do jeito certo. Quais são as formas? Olha só, é como se a gente tivesse aqui, eu peguei esse conceito do livro aqui do Homem Mais Rico da Babilônia, tá? Se você não leu esse livro, enfim, e lá ele fala que a Babilônia foi atacada, né? A Babilônia, a cidade da Babilônia foi atacada. Mas existia um muro, uma muralha que impediu que esse ataque avançasse sobre as casas, tá? Então é esse conceito, é a gente criar aqui proteção, criar umas muralhas para que a gente não seja atacado, né? Vamos pensar aqui o Brasil. Se hoje o Brasil fosse atacado, você acha que o Brasil teria condições de se defender? Tá? Infelizmente hoje a gente aí tem várias guerras acontecendo no mundo, né? Tem lá a Rússia e Ucrânia, tem ali Israel e Hamas, e você vê aí através do noticiário, né? Às vezes um lança bomba no outro, aí o outro tem a proteção, enfim. Esse é o conceito que nós vamos trabalhar hoje aplicado ao nosso dinheiro, tá? A construir essa muralha para que a gente não vá à falência, para que a gente não perca todo o nosso dinheiro. E um desses mecanismos que nós temos para trabalhar, para usar, é o seguro de vida, tá? Esse é um dos seguro de vida, nós vamos falar aqui seguro de vida, plano de saúde, reserva de emergência e diversificação. Então nós vamos falar sobre esses 4 pontos aqui para que a gente se proteja, para que a gente proteja o nosso dinheiro contra esses eventos inesperados. E aí, o que a gente pode pensar? Qual que é a pior coisa que pode acontecer com você hoje? Você que trabalha, você que ganha dinheiro, que ganha o seu salário, que sustenta a sua casa, tá? Que traz o sustento para sua casa. Qual é a pior coisa que poderia acontecer com você hoje? A gente pode pensar que seria a morte, né? A gente morrer. Essa seria a pior coisa que pudesse acontecer com a gente hoje. Mas na verdade, outras coisas podem acontecer que sejam muito pior do que simplesmente morrer, tá? E uma delas é ficar inválido, tá? Acontecer algum acidente comigo, por supor, vou colocar eu como exemplo, e aí você aplica isso na sua vida, tá? Eu vou sempre usar aqui eu como exemplo, vou tentar pegar alguns outros exemplos para que fique simples da gente entender. Vamos supor que eu sofra algum acidente e fique inválido, tá? Eu fique aqui dependente pelo resto da minha vida de alguém cuidando de mim. Existem seguros que podem me proteger disso, né, contra a invalidez. Assim que acontece um evento como esse, um dinheiro, né, a cobertura lá do seguro, cai diretamente na conta do meu beneficiário. Eu colocaria a minha esposa, por exemplo. Então eu tenho um seguro que possa me proteger contra essa invalidez, tá? Eu posso aqui sair aqui de casa agora, pegar o carro e simplesmente bater, né? Bater, causar um acidente, sei lá, de repentemente e ficar inválido. Então, uma forma de me proteger contra isso, desse evento inesperado, é ter um seguro de vida. Eu sou pai de família, como eu disse. Eu tenho aqui uma esposa e 2 filhos. Se eu falecesse hoje, por exemplo, ainda teria despesas para arcar, né, com a minha casa, com o nosso carro, com o estudo das crianças, enfim, teria uma despesa aí mensal para ser bancada. E esse seguro de vida, né, esse seguro contra a morte, iria proteger a minha família, ou seja, a cobertura ali cairia direto na conta da minha esposa e aí ela teria esse tempo para se planejar, né, para se preparar. Porque a gente sabe, né, que esses eventos, cara, a gente tá falando aqui, ó, tô falando aqui com pessoas maduras, tá bom? A gente sabe que isso é plenamente possível de acontecer. E evitar isso, evitar de falar desses assuntos, não vai evitar que aconteça. Então, é bom que a gente pense nisso e se proteja, tá? Então, eu pensando na minha realidade, pra mim, eu, pai de família,
eu que tenho que trazer o sustento para minha casa, que tenho a minha esposa, que tenho os meus filhos, eu preciso de um seguro de vida. Tanto contra uma invalidez, contra a morte. Aí tem seguros que nos cobrem, por exemplo, com doenças graves. A qualquer momento você pode ser diagnosticado aí com uma doença grave, tá? Você pode ir no sentir aí uma tontura, alguma coisa, ir no médico amanhã. Você pode ser novo, seja novo quanto for, tá? Ir no médico amanhã e ser diagnosticado aí com uma doença, né? Com um tumor, com câncer, enfim. Isso pode acontecer com todo mundo. Veja, eu falei para você que nós íamos tocar em assuntos que eu não posso falar abertamente, tá? Eu tô falando aqui para você que está neste evento, para você que está aqui pensando sobre dinheiro de uma forma madura. Então, se acontecer isso, a cobertura cai direto na conta, na sua conta para você passar por esse momento difícil, para passar por esse tratamento, entende? Então, o seguro de vida ele vai nos proteger com isso. Se eu sou uma pessoa solteira, por exemplo, sou solteiro, sou lá, tenho 29 anos, não tenho família, ainda dependo, ainda moro junto com os meus pais, né? Ou tenho uma boa relação com os meus pais, enfim, minha família tem uma condição de vida muito boa. Eu preciso ter um seguro? Talvez um seguro de vida, né, contra a morte não seja necessário, né? A não ser que você queira deixar aí como beneficiário seu pai, sua mãe, enfim. Mas um seguro contra doença grave, por exemplo, ninguém tá livre de ter uma doença grave, né? Então assim, você vai pensar no seguro, no seu caso específico, como que você pode utilizar esse seguro como forma de proteção, como forma de eliminar o risco de você perder a sua renda totalmente, tá? E mesmo que você perca a sua renda, você vai ter alguma coisa para te auxiliar nesse momento difícil. O seguro vai servir justamente para isso, tá? Então, se você é solteiro, se você é um pai de família, cada seguro vai se adaptar aí à sua necessidade específica, tá? Alguns têm uma pólice, né, alguns têm um prêmio, né, um valor mensal um pouco mais alto para pessoas que já estão consolidadas, para pessoas aí que já têm muitas obrigações, por exemplo, você tem um aluguel de uma casa ou o financiamento de uma casa para pagar. E muitas vezes o financiamento de uma casa ele já vem com um seguro, né, contra esses eventos, então às vezes você já está segurado contra isso, mas você aí tem despesas mensais, né? Os seus filhos têm despesas mensais. Você vai querer colocar o seu filho em uma boa escola para estudar ou numa faculdade, então você tem que pensar em tudo isso. Se você é solteiro, você vai ter outras necessidades. Às vezes, né, se você está começando, tô começando, não tenho nada, ninguém depende de mim, enfim. Aí você pode até desprezar ou contratar um seguro um pouco menor. E aí vai depender de outros fatores também, como a nossa reserva de emergência. Se eu tiver uma reserva de emergência muito alta, e nós vamos falar sobre reserva amanhã, aí o meu seguro pode ser um pouco menor. Agora, se eu não tenho reserva de emergência alguma e tenho muita dívida para pagar e tenho assim uma despesa mensal muito alta, aí eu vou precisar de um seguro um pouco mais robusto, vou ter que pagar um pouco mais, né, do meu orçamento, vou ter que destinar um pouco mais do meu orçamento para esse seguro. Então veja, cada caso é um caso, né? Às vezes se você é jovem ali e está começando, você não precisa ter um seguro muito caro, né? Pagar uma parte relevante do seu orçamento por seguro. Você pode pegar um seguro mais básico, mais tranquilo ali, simplesmente contra esses eventos aleatórios que podem acontecer a qualquer momento. Agora, se você é um pai de família, você já vai precisar de uma solução mais completa. Então, pense aí, caso a caso, né? Qual é o seu caso? Porque o seguro ele vai servir justamente para isso, para que eventos aleatórios não aconteçam. A gente acha que a morte pode ser o pior que aconteça, né? O pior que pode acontecer, mas na verdade a gente pode ficar inválido, a gente pode ficar dependente o resto da nossa vida. Enfim, se você tiver uma reserva maior, você pode ter um seguro um pouco menor, né? Gastar um pouco menos com o seguro. Se você não tiver reserva alguma e tiver muitos gastos, você vai precisar de um seguro aí um pouquinho, uma solução um pouco melhor, para que você dê uma segurança para sua família, né? E aí também depende de outros casos, outros aspectos. Por exemplo, eu, Vinícius, a Isabela, nós temos boa relação com as nossas famílias, com os nossos pais. E a gente sabe que em um eventual acidente, alguma coisa que aconteça, nós teremos esse amparo da nossa família também, tá? Dos nossos pais, dos meus pais ou dos pais da Isabela. Então, nesse caso,
né? A gente pode ter um seguro ali um pouco menor, porque a gente sabe que a gente tem esse amparo. Mas tem pessoas que não têm amparo algum, tá? Tem pessoas que não têm uma boa relação com os pais, não tem uma relação, enfim, não tem a quem recorrer em momentos como esse. Então, às vezes, seria mais interessante, nesse caso, você ter um seguro um pouco melhor. Entende que cada caso é um caso? Que assim, não existe uma receita pronta, você vai ter que ver ali no seu caso e adaptar isso à sua realidade. Então, esse seguro é uma forma de você criar essa proteção contra esses eventos inesperados. E se você não pode, eventualmente, ter um seguro, por exemplo, tem gente que não pode ter seguro. O que você faz? Aí você vai precisar criar. Não pode ter seguro porque trabalha com alguma coisa de risco, enfim, tem gente que não pode ter seguro. Então você vai ter que ter uma reserva de emergência um pouco maior. E aí nós vamos falar mais amanhã, quando eu vou contar para vocês aí a minha história de como eu perdi grana por não saber investir, tá? Vocês vão ver o quanto eu era burro. Mas olha só, você vai precisar dessa reserva um pouco maior se você não conseguir fazer seguro por algum motivo. Enfim, esses são alguns mecanismos de seguro, né? Na questão de seguro de vida. Se a gente pensa em seguro de carro, aí você vai ver no seu caso, às vezes seguro de carro seja interessante também para você, porque a gente pensa assim que o pior que pode acontecer no carro é a gente bater o carro, né? Bater o carro e dar perca total. Mas cara, às vezes você pode bater o carro e infelizmente ter algum terceiro que você pode causar invalidez ou morte em uma outra pessoa, em um terceiro. E aí, nessa hora você vai querer ter um seguro, entendeu? Então, pensa bem a respeito desse seguro, porque é uma forma de você blindar o seu patrimônio, de você não, em eventos como esse, perder tudo, tá? Perder tudo aquilo lá que você construiu, porque a gente sabe o quanto é difícil construir um patrimônio, o quanto é difícil a gente guardar dinheiro, fazer esse dinheiro crescer ao longo do tempo. A gente sabe o sacrifício que é no dia a dia, o que a gente aguenta para ter, para para ganhar o nosso suado dinheiro, né? Então a gente pode ter essas formas de proteção e destinar uma parte pequena do nosso orçamento, tá? Pequena, não precisa ser muito dinheiro, uma parte pequena do nosso orçamento ali mensal para esse tipo de proteção, beleza? Um outro tipo de de proteção que a gente pode ter contra esses eventos inesperados, e aí você pode, de novo, cada caso é um plano de saúde. A gente sabe que aqui no Brasil a gente não tem acesso, um bom acesso à saúde pública, né? Então, um plano de saúde acaba sendo uma alternativa. Eu aqui em casa, para mim, é essencial ter um plano de saúde. Por quê? Como eu disse, a gente já tem duas crianças. Pode ser que a Isabela, pode ser que a gente tenha mais filhos, então ter acesso a esse plano de saúde para nós é bom, porque a Isabela vai ter acesso a um bom hospital de qualidade, as crianças vão ter acesso a um hospital de qualidade, e em caso de uma emergência, esse plano de saúde também vai nos ajudar. O que você precisa pensar? Falando no meu caso específico, aqui em Rondonópolis nós temos a Unimed. Nós temos o hospital da Unimed, que é novinho em folha, tá? Que foi feito em pouco tempo. Então, é um hospital muito bom, parece um hotel aquele hospital. Para nós, compensa ter o plano de saúde da Unimed. Por conta disso. Às vezes a gente pensa em plano de saúde, né? Para fazer consulta ali no dia a dia, para achar. Isso aí também ajuda, tá? Mas o plano de saúde, ele vai te auxiliar também em momentos em que você não espera. Por exemplo, acesso ao hospital. Se a gente precisar, sei lá, acontecer alguma coisa e ter acesso ao hospital ou a UTI, e aí ou você vai depender do SUS, ou você vai depender, ou você vai ter que pagar, tirar do seu próprio bolso se você quiser dar um tratamento de qualidade para sua família. No meu caso, eu vou querer dar um melhor tratamento para minha esposa, para meus filhos, enfim. Eu vou querer ter acesso também ao melhor tratamento. Então, para mim, compensa ter esse plano de saúde da Unimed. Aí você vai ter que ver na sua cidade quais hospitais tem na sua cidade, ou se você não tem, se na sua cidade não tem hospital, aí você vai ter que ver quais são as alternativas que você vai ter, quais planos de saúde vão te atender para esses casos. Porque eu vou te dar um exemplo aqui. Na minha família, não aqui, um familiar meu precisou de um tratamento contra o câncer, um tumor, foi diagnosticado com um tumor. E aí, olha só, além dos exames que você precisa fazer, dos médicos que você precisa ir, o remédio que ela precisa tomar custa 30 mil reais por mês. Só o remédio custa 30 mil reais por mês. Uma caixa de remédio. Então, se eu não tivesse plano, se a gente não tivesse plano, nós teríamos que tirar do nosso bolso 30 mil reais por mês. Ou depender do SUS, tá? Ou depender do SUS. E é bem provável que você não consiga um remédio caro pelo SUS se você for diagnosticado com uma doença dessa, tá? Então,
Olha só, o plano de saúde serviu para isso. O plano de saúde serve para isso. Para quando você tiver esses desastres, assim, essas infelicidades muito grandes, você ter um recurso, né? Você não precisar tirar do seu próprio bolso, do seu patrimônio, da sua reserva de emergência para isso. Então você pode destinar parte do seu orçamento também para um plano de saúde. Aqui pensando, por exemplo, a Isabela, quando ela está grávida, ela precisa ir de exames pré-natal, precisa ir no médico todo mês ali para acompanhar a gravidez, precisa fazer internação na hora de dar à luz, né, para a criança. Ou você vai depender aí do SUS, ou você vai no hospital particular e pagar por isso, ou você faz o plano de saúde aí para se programar, pagando um pouquinho todo mês e você já ter acesso a essa saúde de qualidade. Mas aí, de novo, você vai ter que ver, cada caso é um caso, cada plano de saúde aí vai cobrir alguma coisa ou não. Aí você vai ter que ver as reclamações, enfim, você vai ter que ir atrás e ver no seu caso. Se você, por exemplo, se eu fosse solteiro, se eu aqui, Vinícius, fosse solteiro, 29 anos, enfim, ninguém dependesse de mim, cara, ir pra mim, ir pro SUS ou não ir, dane-se, tá? Ainda assim, se eu tivesse condições, eu teria um plano de saúde. Mas se eu não tivesse condições, então, tá, não preciso de um plano de saúde. Vou lá no SUS mesmo. Porque ninguém depende de mim. Se acontecer alguma coisa comigo, eu que me lasque, entendeu? Mas se você já tem dependentes, se você já tem pessoas que dependem de você, enfim, você precisa pensar nessas coisas que podem acontecer com você, podem acontecer com um familiar seu, tá? E isso também, o plano de saúde também é uma das maneiras de você prevenir esse risco da ruína. Então você pode também destinar parte do seu orçamento para esse plano de saúde. E aí você vai ver o que se encaixa melhor no seu perfil. Outras formas que a gente tem de eliminar esse risco da ruína, de falência, é essa reserva de emergência que eu vou falar lá amanhã, que eu vou falar amanhã onde colocar, como aplicar, como fazer. Mas você vai ter essa reserva de emergência em casos como esse. Às vezes você não tem um plano de saúde, às vezes você não tem um seguro de vida. Se você tiver essa reserva de emergência, em caso de acontecer alguma fatalidade, enfim, essa reserva de emergência vai servir justamente para isso, tá? Então veja, eu tô falando aqui de coisas que não são coisinhas pequenas. Por exemplo, existe lá um seguro de viagem, né? Seguro contra um voo. Se você perder o voo, você vai cobrir ali. Cara, esses eventos, ou, por exemplo, existe aqui um seguro contra um tablet, né? Um iPad, um celular, enfim. Eu até poderia ter um seguro aqui pro iPad, né? Porque é bem caro. Esse aqui eu consegui comprar lá nos Estados Unidos, mas se eu fosse comprar aqui, seria uma ferramenta muito cara. E aí eu tenho crianças aqui, então pode quebrar a qualquer momento. Enfim, eu até poderia ter um seguro contra isso, mas assim, em últimos casos, se quebra meu celular, se quebra um iPad, enfim, eu não vou, isso não vai comprometer minha renda, tá? Isso não vai me levar à ruína, tá? Diferente de acontecer alguma coisa com o carro, com uma casa, comigo, entendeu? Então, às vezes não faz sentido você ir pagando essas coisas menores, tá? Garantia estendida, enfim. Eu tô falando aqui de eventos que podem de fato te prejudicar, tá? Que podem de fato tomar parte do seu dinheiro, parte do seu tempo trabalhado, para que você aí tenha que de novo se reestruturar, entendeu? Essas coisas servem para que você se proteja, tá? Uma outra coisa que vai te ajudar muito nessa proteção, tá? Proteger o seu dinheiro é diversificação. A diversificação vai te ajudar muito a proteger o seu dinheiro. Nós vamos falar lá no último dia, na quarta-feira, como que você pode diversificar os seus investimentos, como aquele investimento que eu mostrei aqui para vocês, o S&P 500, né, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então o seu risco vai estar bem diversificado em 500 empresas. Então veja, é plenamente possível você investir, ter esses ganhos exponenciais, tá? Ter esses retornos exponenciais através de ativos bem diversificados, para que você possa ali pulverizar o seu risco, né? Você para diversificar o seu risco. Veja, se você coloca todo o seu dinheiro em um único ativo, a chance de você perder é grande. Olha só, eu poderia colocar aqui, como eu mostrei para vocês, todo o meu dinheiro, por exemplo, aqui em Banco do Brasil, ou todo o meu dinheiro aqui em Itaú, ou vamos pegar aqui o maior retorno, aqui é na Drogazil. Eu poderia colocar aqui todo o meu dinheiro aqui na Drogazil, que teve 36% ao ano. Mas se acontecesse alguma coisa aqui com
a Drogasil nesse meio tempo e ela viesse a falir, viesse a quebrar, eu poderia perder todo o meu dinheiro. Então a diversificação também é uma forma de proteção, de blindar o seu patrimônio para que você não perca tudo, tá? Você pode ter um retorno até maior, mas o seu risco é muito maior. Então nós vamos aprender a diversificar lá no último dia, tá? Diversificar o seu investimento, né? Como que você vai fazer aí a alocação correta dos seus ativos, de acordo com o seu perfil de investidor, qual ativo você vai escolher para investir. Enfim, veja, hoje foi uma aula um pouquinho mais chata, tá? Nós tivemos que falar aí dessas coisas, né, desses eventos inesperados que acontecem conosco, tá? Mas evitar de pensar nesses eventos não vai evitar que eles aconteçam, tá? Não vai evitar a consequência deles. Então, tudo isso é forma de você se proteger. Seguro de vida, o plano de saúde, aí você vai analisar o seu caso, né? Se você é um pai de família ou não, se você é mais jovem ou não, se você tem apoio da sua família ou não, né? Se você não tem tantas pessoas assim com quem contar ou não. Então você vai ver aí seguro de vida e plano de saúde de acordo com de acordo com a sua vida, né? De acordo com a sua realidade. Depois, reserva de emergência que nós vamos falar amanhã, tá? E diversificação que nós vamos falar lá no quarto, na quarta-feira, tá? Que nós vamos falar lá na quarta-feira, tá bom? Você vai aprender aí como investir nos melhores ativos para ter esses ganhos exponenciais. Então essa aula aqui foi para que você proteja o seu dinheiro, tá? Contra eventos inesperados, porque pensando dessa forma, você não vai comprometer todo o seu patrimônio, você não vai comprometer o patrimônio que você vai começar a criar a partir de hoje para ter esses ganhos, para multiplicar o seu dinheiro. Imagine que você esteja lá investindo seu dinheiro e tenha aí bons retornos, né? E daqui 10 anos, por exemplo, você juntou aí um dinheiro muito bom, daqui 10 anos aconteça algum evento como esse. Aí você vai precisar pegar parte desse dinheiro, se não tiver que pegar metade ou pegar tudo para poder se proteger, entendeu? Então, cara, seguro de vida, plano de saúde vai te ajudar nesses casos. Tem algum outro tipo de seguro que eu esqueci de falar, por exemplo, um seguro de responsabilidade social, responsabilidade civil, enfim, são vários tipos de seguro que podem te proteger. Se você for médico, né, e trabalha ali diretamente ligado à vida, tem várias soluções. Procure aí as corretoras, faça cotações, tem cotações online, tá? Deixa eu dar aqui até algumas corretoras que você pode procurar. Existe aqui a Icatu, você pode anotar aí, Icatu, Meg, Asus, MetLife, Prudential. Você pode procurar essas seguradoras, tá? Para você fazer esse plano, esse seguro de vida. Você pode procurar corretores para te auxiliar a achar o melhor o melhor seguro para você. Você pode fazer aí cotações online, comparar uma com a outra, enfim. Isso são tudo formas para que você evite de perder muito dinheiro lá na frente. Então veja, hoje nós preparamos a nossa base, tá? Nós preparamos a nossa muralha para que a gente não venha perder todo o nosso dinheiro, tá? Amanhã sim nós vamos falar como transformar o nosso dinheiro em ativos, como fazer o dinheiro trabalhar para você, para realizar os seus planos, os seus sonhos, tudo aquilo que você deseja fazer, né? Que o dinheiro é uma ferramenta importante hoje em dia para a gente conquistar os nossos objetivos. Aí sim, né? Nós vamos falar de fato em investimentos, beleza? Enfim, amanhã nós vamos falar então como transformar o seu dinheiro em ativos. E aí, se você for tendo dúvidas, tá? Eu sei que essa aula aqui foi um pouco mais densa, ali tem várias informações que talvez você nunca tenha pensado. Vá anotando essas dúvidas, tá? Anote essas dúvidas, porque aí na semana que vem, ou depois que a gente terminar essa sequência de aulas, a gente pode fazer uma live aí de tirar dúvidas, eu vou poder te ajudar, tá? A tirar essas dúvidas, então anote tudo, tá? Anote todas as suas dúvidas que você for tendo. Se eu falei aqui muito rápido, você pode me dar um feedback aí, tá? Mas anote todas essas dúvidas que lá depois que a gente terminar essa sequência, esse passo a passo que nós estamos fazendo aqui, progredindo em proteção, transformar dinheiro em ativos e investimentos que multiplicam o nosso dinheiro, lá no final a gente pode ir fazendo uma aula, a gente pode fazer uma aula de tirar dúvidas, tá? Para que você entenda e esclareça esclareça aí todas as suas dúvidas, tá? Então você pode rever essa aula, ela vai ficar disponível por pouco tempo, tá? Essa aula não vai ficar disponível para todo mundo e a todo momento. Se você quiser, se você considerar compartilhar essa aula com outras pessoas que você entenda que possa se beneficiar disso, tá? Eu sei que muita gente pode se beneficiar dessa aula, não só quem quer investir dinheiro, tá?
essa aula aqui é para todo mundo, para quem é empresário, para quem é autônomo, para quem é funcionário público, enfim, todo mundo precisa dessa aula, dessa proteção. Então considere compartilhar essa aula com outras pessoas também, para que outras pessoas também pensem em dinheiro dessa forma, tá? Em compartilhar essa aula com pessoas que estejam no mesmo caminho que o seu, né? Querendo prosperar, querendo progredir, crescer. Considere compartilhar. E amanhã, então, a gente volta no mesmo horário, às 8 horas, na terça-feira, falando sobre como transformar o seu dinheiro em ativos. Lá eu vou te mostrar as burradas que eu fiz com o dinheiro também. Enfim, para que você veja, para que você consiga fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Um forte abraço, uma boa noite e até amanhã.